Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te explicar como que você faz para você juntar dois planos de cortes com o Promove. Mas para que isso vai servir? Fica comigo até o final que eu já vou te explicar. Esse vídeo aqui a gente está fazendo com base em um pedido de um aluno nosso e antes mesmo da gente trazer a solução ele já tinha achado uma forma de fazer isso, tá? E ele tinha até sugerido para a gente publicar porque outras pessoas podem ter essa dúvida. Então, você tem dois projetos e você quer utilizar o mesmo plano de corte para você aproveitar esses mesmos materiais. Por exemplo, aqui o exemplo desse aluno. Ele fez um projeto praticamente de uma casa toda. Em alguns cômodos vai ser utilizado o mesmo tipo de material. Um exemplo, na sala eu vou ter lá um rack, um painel, alguma coisa. E no quarto eu vou utilizar o mesmo material. Se eu for abrir nos projetos separados, eu vou ter uma sobra de material em um projeto e eu vou ter uma sobra de material em outro projeto. Quando eu junto esse mesmo plano de corte, essa sobra de material que estava em um projeto, ela pode ser utilizada nesse outro projeto. E assim eu tenho uma economia de material pegando o mesmo projeto. Mas por que não faz tudo em um projeto só? Se você vai fazer um projeto, por exemplo, você pega um apartamento para você projetar completo. Se você for fazer o apartamento completo em um único arquivo, o seu computador tem que ser muito bom para aguentar isso, principalmente quando você for renderizar para você mandar as fotos para o seu cliente. Então, não tem muita possibilidade de fazer isso, tá? Se o computador não for um computador da NASA. Se for um computador mais ou menos bom, por exemplo, o meu computador, é um notebook Dell, ele tem 16 GB de memória RAM, ele tem uma placa de vídeo dedicada de 2 GB, o SSD dele é tipo M2, então é um computador bom. Mesmo assim, em alguns projetos que não é tão grande assim, meu computador começa a dar uns engasgos. Então, isso serve para você faz os projetos por ambiente separado, tá? E depois, quando você for gerar o plano de corte, você consegue gerar em um único arquivo todos os planos de corte de todos os ambientes que você tem, que você vai utilizar o mesmo tipo de material. Isso vai trazer para você uma economia, porque esses materiais, as sobras vão se somar, tá? Eu tinha passado uma dica, tá lá até dentro do nosso curso, caso você queira saber mais sobre o nosso curso, vai ficar o primeiro link na descrição. Curso de Promove completo, tá? Lá eu tinha passado essa dica, só que era em relação à renderização. Ou seja, se você tem um ambiente grande para você renderizar, você pode faz o projeto, depois você pode duplicar esse projeto e renderizar por partes. Por exemplo, aqui eu tenho na minha frente um painel. Eu quero renderizar ele, só que atrás tem uma cozinha, tem outro tipo de móvel. Eu posso duplicar esse projeto, tiro todos os arquivos que não vai aparecer na cena e eu renderizo só esse que está aparecendo na cena. Isso ajuda porque o projeto não vai ficar tão pesado. Então, a minha ideia sobre a renderização eu já tinha, mas eu não tinha imaginado fazer isso com plano de corte. E foi esse aluno, que é o Francisco Carlos, essa aula aqui é oferecimento ao Francisco Carlos, nosso aluno, nosso treinamento de Promove, que teve essa brilhante ideia de uma necessidade que ele teve, tá? Então agora eu vou te explicar, você já entendeu por que isso é importante, e agora eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Eu estou aqui na tela do meu computador com só esse projeto aqui simples, então digamos que eu tenho uma casa completa. Por aqui a gente vai entender como que funciona. Aqui a parte superior e eu fiz em outro arquivo a parte inferior. Você vai fazer a mesma coisa com o seu. Você vai pegar um dos seus projetos ou você pode abrir um arquivo limpo do Promove e abrir o Promove Cult. Como eu já tenho esse arquivo aqui, esse projeto, eu vou clicar aqui para enviar para o Promove Cult. Meu Promove está todo desconfigurado porque esse aqui, essa versão eu acabei de instalar novamente. Eu estava com a versão 2020, estava gravando algumas aulas lá para o nosso treinamento, também do módulo de renderização com Realcine 2.0, mas a maioria dos nossos alunos utilizam a versão com Realcine 1.0. Então, eu instalei novamente na minha máquina essa versão aqui, porque nas dúvidas dos alunos, a maioria é com essa versão. Tá aqui, já abriu, tá? Então vou vir aqui em plano de corte, você vai ver como está. Tem essa chapa aqui de MDF branco, tem essa aqui de aglomerado. Eu não configurei nada ainda, eu instalei essa versão hoje, então tem nada configurado aqui. Aqui na listagem de compras, eu vou ter, ó, esse MDF aglomerado, uma unidade, e esse aqui branco tem 2 unidades, tá? E aqui tem as dobradiças, olha só. Aqui a quantidade 12. Ok. O que a gente vai fazer? Vou vir aqui em projetos e a gente vai clicar aqui em importar. Quando você clicar aqui em importar, ele vai aparecer para você aqui uma relação dos projetos que você tem, tá? Então, por exemplo, aqui
eu tô com esse novo projeto aqui. E eu tenho esse aqui, Cozinha Ambiente 3D. Vou clicar nesse Cozinha Ambiente 3D e vou clicar aqui em OK. Olha só, ele já puxou os arquivos do meu projeto. Então, se eu vim aqui em plano de corte, ele vai unir, tá? Olha, aqui já apareceu mais chapas. Assim eu consigo aproveitar os materiais que de um projeto, de uma parte do meu projeto, estaria sobrando aqui, ele vai unir esses materiais e assim você vai ter uma economia na hora de você produzir esse móvel. Olha só aqui, ele já puxou. Aqui na listagem de compra, ó, aumentou. Então é bem simples. Você vem aqui no seu projeto, clica em importar. Ó, por exemplo, eu tenho esse outro aqui, que é outro arquivo. Esse aqui é da parte inferior. No caso aqui com essa versão, por enquanto eu só abri 3 projetos nela. Então tá aqui, ó. Puxando aqui e aqui eu consigo, pela relação dos projetos que eu tenho, subir aqui esse mesmo projeto, tá? Unir os planos de corte para assim ter uma economia. E aqui a dica importante para você conseguir fazer isso aqui é o que? Você salvar os seus projetos e colocar o nome que você vai identificar. Porque aqui quando você clicar em importar, ele vai aparecer os projetos que você abriu por último ali, tá? Então vai aparecer aqui na lista. Se você salvar com qualquer nome ou deixar para salvar automaticamente com outro nome, você não vai saber qual projeto é. Então aqui você coloca o nome que você vai identificar. Pode até colocar cozinha, parte, plano de corte 1, cozinha, parte, plano de corte 2, sala, não sei o que, não sei o que. Porque aqui você vai ver a relação dos nomes, dos arquivos, e você vai abrir por eles, para não correr o risco de você pegar um projeto totalmente aleatório, colocar aqui no plano de corte, faz todo o processo contando com esse plano de corte aqui e vai sobrar material que você não vai utilizar. Então, essa parte aqui de como você vai renomear, ela é muito importante para não correr esse risco. E aqui você consegue unir 2 planos de corte ou mais planos de corte em um único arquivo para ter essa economia. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tá? Vai ficar o link do nosso curso aí caso você queira conhecer e queira saber mais sobre o nosso treinamento. E até os próximos vídeos.